Olá, queridos alunos. Eu gostaria de dar uma sinopse da nossa terceira aula aqui de Igreja Local e Missões. Hoje nós falamos sobre o assunto da personalização de missões, né? Um conceito muito conhecido na administração moderna é a questão da terceirização. O que é terceirizar? É colocar determinadas atividades produtivas nas mãos de outras companhias. Só que, no caso de missões, não funciona. As igrejas tentaram, no passado, terceirizar a obra missionária, colocando-a nas mãos das juntas, das agências missionárias ou das assim chamadas missões. Mas descobriu-se que terceirizar missões não é um bom negócio, não é um negócio que funciona. O que funciona é a parceria entre igreja e agências missionárias. Então, a terceirização, ela prejudicou o envolvimento pessoal dos membros da igreja. A obra missionária precisa ser personalizada. Personalização é cada membro da igreja participar pessoalmente na evangelização do mundo com as suas habilidades e dons, de tal forma que toda a igreja esteja comprometida em executar o plano de Deus, que é a evangelização do mundo. Quando não há personalização na igreja, muitas coisas negativas acontecem, né? As pessoas não sabem o que é missões. Missões é um assunto que a junta tem que cuidar, ou que as agências missionárias têm que cuidar. Então, eu não preciso saber nada sobre missões, né? As pessoas não têm ideia das necessidades do mundo, né? Isso é assunto para os especialistas das missões. Não conhecem outras religiões, não conhecem as atividades missionárias. Algumas, alguns acham que missões mundiais são uma atividade da União Feminina. Afinal de contas, o nome da União Feminina é União Feminina Missionária, né? E alguns acham que missões, então, é uma responsabilidade desta organização da igreja local. Quando não há personalização, confunde-se missões com várias coisas. Pessoas acham que missões é uma congregação no bairro da cidade, é um programa de assistência social. Os crentes não conhecem os missionários, quem são, onde estão, o que fazem. O resultado desastroso dessa situação é que as pessoas não se envolvem com missões. Não conhecem, não sabem, não são instruídas e não se envolvem, não oram, não contribuem, não se interessam absolutamente pela obra missionária. Aonde está o problema? Bem, são várias as causas dessa situação, né? Então, a tradição é um problema. Muitas vezes a tradição tem substituído as melhores estratégias que existem, né? Então, as pessoas fazem as coisas como sempre fizeram, sem refletir, sem analisar se realmente estão usando uma estratégia que pode ser bem sucedida, né? E, às vezes, só alguns estão se envolvendo, né? Ao invés de todos estarem envolvidos com missões. As instituições têm substituído as pessoas, então acha-se que as juntas, as missões ou as agências missionárias vão resolver o problema missionário. Quando há a personalização de missões, a visão missionária aumenta. A responsabilidade por missões mundiais, ela cresce. Cada crente se sente responsável. Os crentes se identificam com os missionários. O envolvimento e o investimento na evangelização do mundo crescem assustadoramente. A igreja amplia o seu ministério, tanto local como fora do local.
Muito bem, quais são os instrumentos que podemos usar para alcançar a personalização de missões? Então, a personalização por meio da conferência missionária. A igreja precisa ter, pelo menos uma vez por ano, uma conferência missionária, que vai tratar desse assunto, missões, e esclarecer para os crentes o que é missões, quem são os missionários, né? Qual é os objetivos que eles têm, como a igreja pode ajudá-los, né? Devemos também personalizar pelo envolvimento financeiro. A igreja tem que enviar ofertas missionárias, deve ser desafiada a um programa efetivo de missões, do tipo Missões pela Fé. Deve se personalizar pela participação em oração. A igreja deve orar pelos missionários, pelos países onde estão, por projetos missionários, que Deus envie obreiros, que Deus sustente os obreiros, né? E a personalização produzida pelo Conselho Missionário. A igreja deve ter um conselho missionário que vai cuidar de toda esse empreendimento missionário que começa na igreja e termina nos confins da terra. Passos para a implementação. Avalie o envolvimento pessoal dos membros de sua igreja em missões mundiais. Comprometa-se a mudar essa situação para melhor. Comece a usar os 4 instrumentos da personalização: a Conferência Mundial, o envolvimento financeiro, a participação na oração e o conselho missionário da igreja. O pastor, a chave para missões mundiais. O ditado diz: tal pai, tal filho. Poderíamos dizer: tal pastor, tal igreja. Se o pastor tiver visão missionária, a igreja também terá uma visão missionária. Muitas vezes a causa da falta de visão missionária está no preparo do pastor. Não houve um preparo adequado nesta área específica, né? Precisamos, na verdade, de seminários que ensinem missões como a missão da igreja e seminaristas formados com uma visão missionária saudável, bíblica, que realmente vão colocar em prática em seus ministérios essa questão. Mas se o pastor não tem uma formação boa sobre missões, nunca é tarde para iniciar. Ele pode começar fazendo esse curso, Igreja Local e Missões, lendo o livro do pastor Edson Queiroz e outros livros que irão conduzir a igreja a uma personalização da obra missionária. Tá? Então, a responsabilidade do pastor é conduzir a igreja à maturidade que produz frutos. Ele é o principal responsável por cuidar da igreja para que ela possa alcançar a maturidade e produzir frutos. Ele é responsável por levar a igreja a experimentar a vontade de Deus e também levar a igreja ao serviço de edificação do corpo, onde cada crente contribui com o seu dom espiritual para a edificação da igreja. O pastor tem muitas possibilidades. Em primeiro lugar, ele é o titular do púlpito e ele pode pregar e ensinar, pregar regularmente sobre missões e sobre os desafios de Deus para fazer discípulos e ganhar almas. Ele pode ministrar também para a liderança da igreja, através de cursos, palestras, reuniões. Ele pode esclarecer a liderança da igreja sobre o empreendimento missionário. E ele pode ensinar também na escola dominical, em toda parte, sobre os princípios que regem a obra missionária. Será que uma igreja pequena pode fazer missões? Como uma igreja pequena poderia realizar a obra missionária, né? Em primeiro lugar, confie no grande Deus. A igreja pode ser pequena, mas ela pode ter um ministério relevante. Eu já ouvi falar de pequenas igrejas que sustentavam vários missionários. Por quê? Eles não se deixavam
intimidar pelo tamanho da igreja. Ao invés de olhar para o tamanho da igreja, olhavam para o grande Deus que tinham. E Deus começou a usar. A partir de coisas pequenas, eles começaram com fidelidade, né? E coisas pequenas são coisas pequenas, mas fidelidade nas coisas pequenas é uma grande coisa. Então, a igreja começa participando da obra missionária, com o pouco que tem, e orando a Deus, e Ele vai acrescentar, ano a ano, mais e mais, até que essa igreja seja uma igreja que tenha uma obra missionária abundante, né, com liberalidade e amor. Inicia o movimento de oração. A oração abre portas, inclusive para as carências financeiras que uma congregação pode ter. A igreja pode ser humilde, sem recursos, mas o movimento de oração abrirá janelas do céu, que Deus vai derramar bênçãos sem medida, e essa igreja poderá sustentar dignamente os seus obreiros e a obra missionária. Treine os crentes para a evangelização pessoal. Então, missões começam no nosso quintal, na nossa Jerusalém, né? Precisamos evangelizar nosso bairro, nossa cidade, e isso já, por si só, trará um crescimento à igreja. Desafia as pessoas para o campo missionário, né? Talvez as igrejas pequenas tenham mais pessoas dispostas a realizar a obra de Deus do que as igrejas grandes. É muito fácil se esconder numa igreja grande. Uma igreja pequena, as pessoas estão envolvidas, né? Tem que ser assim, para que as coisas possam acontecer. Então, desafie pessoas para ir para o campo como missionários. Desafie os crentes a contribuir financeiramente, né? Nem que seja começando com pouco, mas a cada ano se envolvendo mais e mais na obra missionária. Associe sua igreja a outras igrejas para enviar missionários. A promoção de missões. A promoção de missões, ela tem que acontecer numa igreja que quer ser missionária. Missões são a razão de existir da igreja. Todo dia é dia de promover missões na igreja local. Podemos promover missões de diversas maneiras, tá? Pregação missionária. Através da pregação, o pastor alimenta, orienta, ajuda e dirige seu rebanho. A pregação é uma arma poderosa para promover missões na igreja. No final das mensagens, faça apelos sérios e conscientes, inclusive para que as pessoas assumam um compromisso com a obra missionária. Há vários tipos de apelo. Não é só apelos para a salvação e consagração. Podemos apelar para que pessoas assumam o compromisso de serem missionários no seu cotidiano, né? Apelo àqueles que Deus vai chamar para enviar aos campos as missões mundiais. Apelo para que as pessoas se envolvam no movimento de oração por missões. Apelo para que os crentes contribuam financeiramente, assumam um compromisso de sustentar a obra missionária com uma oferta de fé mensal. Pregando a palavra e fazendo apelos no poder do Espírito Santo, sua igreja será transformada. Pregando a palavra e fazendo apelos, os resultados aparecerão e sua igreja será uma igreja missionária. Modelos de programas de pregação missionária, né? O pregador pode pregar sobre missões mensal, bimestral ou trimestralmente. Ele pode pregar o mês inteiro, o mês de missões mundiais, né? Ou o ano todo, focando vários temas, né? Então, modelos de programa de pregação missionária, né? Separe um domingo para pregação e ênfase específica em missões. Pode ser um domingo por mês, ou cada 2 meses, ou cada 3 meses. Use nesse domingo músicas missionárias. Tenha testemunho ou entrevista com missionários. Leia uma carta missionária.
Apresente um vídeo, slides com material que motive os crentes a se envolverem mais e mais com missões. Modelos de programas de pregação missionária, né? A igreja pode estabelecer o mês de missões mundiais. Não faça isso em dezembro. Embora as pessoas tenham dinheiro para contribuir em dezembro, é um mês muito carregado com outras festas e vários acontecimentos. Algumas pessoas já estão viajando. Não faça também isso em janeiro, é um mês que as pessoas estão de férias, né? Então, mas você poderá separar o mês inteiro para pregar e dar ênfase especial em missões. O ideal é fazer esse programa missionário 6 meses depois da conferência para reavivar o compromisso missionário, né? O ano todo em missões mundiais. Além da pregação, pode-se dar uma ênfase mensal a uma necessidade mundial. Por exemplo, janeiro pode ser o mês da Conferência Missionária Mundial. Pode ser, pode não ser. Também fevereiro, o mês de Jerusalém, a nossa cidade. Março, mês da Judéia, nosso estado. Abril, mês de Samaria, nosso país. Maio, mês dos confins da terra. Junho, mês dos povos não alcançados. Julho, mês dos muçulmanos. Agosto, mês dos hindus. Setembro, mês da janela 1040. Outubro, mês das religiões orientais. Novembro, mês dos animistas. Dezembro, mês do Natal. Jesus nasceu para salvar o mundo. Todos os domingos podemos dar uma ênfase missionária. O momento missionário, com a leitura da carta, com a oração, o boletim com informações e cartas missionárias e a pregação. Algumas motivações missionárias: mapas, estatísticas, cartazes com slogans missionários, fotos missionárias, pode ser grande motivação para o povo de Deus. Ainda há algumas frases missionárias que podem ser colocadas em banners, testemunhos missionários, ensino bíblico de missões em todos os ministérios da igreja, recursos visuais missionários. Como organizar uma conferência missionária na sua igreja? A conferência missionária anual deve ser a programação mais importante da igreja. Escolha um tema, escolha a melhor data, que não entre em conflito com outras programações da igreja, ou com feriados prolongados, ou meses que há festas. Faça uma boa propaganda. Escolha bons oradores. Chame pessoas que sejam ou missionários ou pastores de igrejas missionárias. Escolha boa música, música que desperte os crentes para as necessidades do mundo. Organize as comissões de trabalho. Que comissões seriam essas? Temos a comissão de programação, que vai organizar toda a programação da conferência, a comissão de propaganda, que vai fazer com que todo mundo saiba que o que está acontecendo é uma conferência missionária, a comissão de música, comissão de teatro, música, que poderá agir para despertar os crentes, comissão de estandes e exposições, se houver oportunidade de expor os trabalhos missionários, panfletos e outras coisas, a comissão de decoração, né? A igreja deve ser decorada, até mesmo os crentes podem vir com roupas típicas de países missionários. Programas especiais de missões. Além da conferência, você poderá incentivar a igreja a realizar outros programas missionários, né? Peças, palestras, jantar missionário e outras atividades, filmes missionários, etc.
Vamos entrar agora no outro assunto, que é o sustento de missões, né? Como todo empreendimento, a obra de missões precisa de sustento. Ah, Quando falamos em sustento, a primeira ideia que surge em nossa mente refere-se ao dinheiro. Mas não é apenas o dinheiro que sustenta missões. Nós, neste ponto, nós vamos separar as duas facetas mais importantes do sustento de missões. E a primeira não é dinheiro, é oração. Nós precisamos sustentar a obra missionária através das nossas orações. Através das orações, Deus manda obreiros, através das orações, Deus provê as necessidades, né? Então vamos orar, primeiramente por obreiros, que é a coisa principal. Mais do que dinheiro, nós precisamos de gente para fazer missões. E Jesus deu a solução: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então temos que pedir para Deus, que é o dono da seara, mandar os obreiros. Temos que orar pelas igrejas, né? Para que Deus frutifique o trabalho das igrejas ao ponto que elas tenham um avivamento e queiram enviar missionários, queiram partir para fazer a obra do coração de Deus. Temos que orar também pelos missionários, né? Vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, o apóstolo reconhecia que sem a oração dos irmãos, o seu trabalho não seria eficaz, né? E o missionário, ele é tão pequeno, impotente diante das dificuldades no campo, que sem o apoio missionário, através da oração, pouca coisa poderá fazer, né? Ele tem tantas necessidades, cidades pessoais, adaptação, aspectos culturais, a língua, a alimentação, costumes, saúde, as emoções. Precisamos orar objetivamente pelos nossos missionários. A oração para que Deus abra portas. Muitas vezes, o inimigo fecha a porta de certos países e somente a oração conjunta, concorde, continuada do povo de Deus é que abre as portas para que entre naquele país missionários. Orar pelas finanças, né? Precisamos orar para que Deus supra as necessidades tanto dos missionários quanto daqueles que os sustentam. Então, que Deus abençoe as igrejas, que Deus permita que os crentes sejam abençoados e que, uma vez abençoados, abençoem também a obra de Deus, contribuindo financeiramente. Orar pedindo que Deus faça grandes coisas. Lá em Efésios 2, 3, 20 e 21, diz a palavra de Deus que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja dada a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deus pode fazer muito mais, infinitamente mais, do que pedimos ou pensamos, não é? E às vezes achamos que a nossa igreja é pequena, o povo é pobre, não tem condições, mas se a igreja é a igreja do Deus vivo, a igreja do Eterno, do Todo-Poderoso, então ela é grande, porque tem um Deus grande. Então não fique olhando para o tamanho da sua igreja dizendo nada podemos fazer. Olhe para Deus e diga: nele podemos fazer todas as coisas. E assim, pequenas igrejas podem começar a fazer uma grande obra. Coisas pequenas são coisas pequenas, mas fidelidade nas coisas pequenas é uma grande coisa. Então, comece com coisas pequenas, se for necessário. Comece com ofertas pequenas, mas seja fiel e vá crescendo a cada ano, desafiando a igreja e levantando alvos maiores, alvos desafiadores, para que a igreja possa avançar cada vez mais. A igreja pode promover reuniões especiais de oração,
em alguns dias, reuniões pró-missões, reuniões de orações nos lares, onde existe já estudo bíblico, culto nos lares, podemos e devemos levantar súplicas pelos nossos missionários. Oração nos cultos da igreja, todo culto deve ter um momento de oração, onde lemos a carta, intercedemos pelo missionário, a oração nas classes da escola dominical. Classes podem fazer campanhas para ajudar determinados projetos ou missionários. Organize uma sala de oração missionária. Pegue uma sala pequena, coloque carpete, coloque ali ah, uma caixa com cartões de oração para os missionários. Coloque ali um mural de oração, as fotos dos missionários. Motive os crentes a entrar nessa sala e orar. Muito bem. O primeiro ponto de aspecto do sustento missionário é a oração. O segundo são as finanças, né? Então, nós vamos aprender que o missionário ele precisa adotar os princípios de finanças ensinados na palavra de Deus. Em primeiro lugar, deve estar associado a uma igreja. Paulo diz aos Filipenses que nenhuma igreja havia se associado com ele quando ele saiu, senão eles. Né? Então, havia uma associação, um compromisso entre a igreja local e o missionário e a igreja local. O missionário deve viver contente em toda e qualquer situação, como Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação que me encontre. Então, haverá dias que o missionário terá abundância, haverá dias também que ele vai ter uma certa escassez, mas o Senhor vai suprir as suas necessidades. É isso que o Senhor prometeu e ele não vai falhar. O missionário deve aprender a confiar no Senhor. Como Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. O missionário deve estar interessado não no dinheiro, mas no fruto que aumente o crédito da igreja. Ou seja, quanto mais a igreja providencia ofertas, Deus abençoa mais ainda a igreja, né? Há muitos missionários interessados apenas no dinheiro que irão receber, né? A maioria deles acaba substituindo o amor pelas almas perdidas ao amor ao dinheiro. E se isso acontecer, esse ministério não haverá de ter bons frutos, né? Princípios financeiros para a igreja. A igreja deve estar associada ao missionário, compromissada com ele e enviar regularmente sustento para as suas necessidades. Então, é importantíssimo que tenha-se uma visão correta sobre a questão financeira, tanto da parte da igreja quanto da parte do missionário. E a igreja deve suprir as necessidades do missionário, né? Não é suprir todas as suas vontades, mas todas as suas necessidades, né? E é necessário que a igreja seja liberal para providenciar sustento aos missionários, né? Lá em Filipenses, capítulo 4, 19, né, a igreja deve entender o princípio financeiro de Deus. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo suas riquezas, na glória em Cristo Jesus. A igreja ainda deve saber que a oferta missionária agrada a Deus, né? Diz aí Filipenses 4:18, mas tenho tudo, tenho até em abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então a igreja deve também saber que a oferta missionária resulta em glória de Deus. De novo, Filipenses 4:20, ora, nosso Deus e Pai, seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Assim, Filipenses capítulo 4 tem vários princípios
importantes que a igreja deve compreender, né? Então, Deus muda a vida financeira da igreja, né? E quando a igreja realmente se compromete em investir em missões, Deus abençoa a igreja de um modo sobrenatural, né? A igreja deve usar o sistema de oferta missionária de fé. Essa é uma prática conhecida e propagada pelo reverendo Oswald Smith, da Igreja dos Povos em Toronto, no Canadá, né? Por meio do seu livro Clamor do Mundo. Não é uma oferta esporádica, anual, tirada do salário do dinheiro que você tem no bolso. É uma oferta missionária que você dá pela fé, na dependência de Deus. Você deve perguntar: quanto o Senhor me dará para ser entregue à obra de missões missionárias? Deus diz o valor. Você marca no envelope a quantia, espera que Deus lhe dê o dinheiro, então entrega mensalmente à igreja para a obra de missões, né? A base bíblica para esse tipo de oferta está em 2 Coríntios 9, 1 a 5, em que Paulo, tendo feito um apelo, envia a Tito e alguns irmãos para buscarem na igreja uma oferta para ajudar os irmãos. Mas o princípio que aparece no verso 6 é aplicável a qualquer envolvimento financeiro com Deus. Então, a promessa de fé é uma dos métodos mais eficientes, né, de arrecadar recursos financeiros para a obra missionária. Então, é minha oferta missionária de fé. Minha é porque é individual. Fé é assunto pessoal entre você e Deus. Cada um individualmente vai se relacionar com Deus. Oferta é uma oferta alçada, portanto, não tem nada a ver com o dízimo. Em nossa igreja, não aceitamos oferta missionária com dinheiro roubado. Dízimo pertence a Deus. Oferta é outra coisa, daí chamamos oferta. Missionária é missionária porque os pastores se comprometem diante de Deus e da igreja a aplicar o dinheiro única e exclusivamente na obra de Deus. E é de fé, porque é dada na dependência de Deus. O justo vive pela fé. Deus é fiel, cumpre as suas promessas. Então, nós devemos lançar mão do envelope de minha oferta missionária de fé e desafiar a igreja, uma vez por ano, a fazer o seu propósito de oferta missionária para sustento da obra de Deus. E todos os meses, então, estaremos enviando fielmente, através dos crentes, as ofertas para os missionários. Deus vos abençoe. Até mais.